Para alguns autores e estudiosos da literatura, acreditam que existe mais ou menos uns 30 tipos de cenários punks diferentes. Quer saber quais são eles? Então sim, bora! Olá, Libis, tudo bem? Aqui é o Fel Campos e hoje nós estamos com mais um episódio falando sobre cenários diferentes aqui para a construção do seu world building. Como eu falei para vocês, existe basicamente uns 30 de acordo com alguns escritores, como por exemplo o professor doutor Alexander Meirelles, que fala que existia aí, lá pelos seus 36 mais ou menos tipos de cenários punks, retropunks, futuristas e diversos. Como são mais de 30 diferentes, eu vou separar esse vídeo em 3 episódios diferentes, falando mais ou menos 10 em cada um, onde eu vou dar um en passant, falar um pouquinho sobre o quem fez, qual é a força motriz da história, quais são alguns tipos de cenários encontrados e algumas literaturas para caso você queira saber um pouco mais e se ambientar um pouco mais sobre o quesito. Obviamente eu não vou me aprofundar, não vou dizer quais são as características daquele cenário, quais são os pontos positivos, quais são os elementos mais importantes, mas sim de uma maneira geral. E caso você goste desse tipo de cenário, você coloca nos comentários qual é o cenário específico que você gostaria que eu aprofundasse um pouco mais. Esses episódios foram baseados no livro Escrevendo Ficção, do Alexandre Meirelles. Vou deixar aqui na descrição o link para vocês irem diretamente, caso vocês queiram mais, comprar esse livro e ter mais informações, beleza? Então, bora lá conversar um pouco sobre os primeiros 10 tipos de cenários punks e algumas características sobre eles. Então, pessoal, o primeiro punk que a gente vai conversar é o Mythpunk, ou Mitopunk. Ele foi criado pela escritora Catherine Valente em 2006 e, basicamente, de uma forma geral, a força motriz da história são os mitos e lendas. Aqueles primeiros mitos que foram criados e depois, futuramente, se gerou os contos de fadas. Então, quando a gente fala sobre o Mythpunk, não estamos falando que necessariamente os seres mitológicos fazem a tecnologia ou é a força motriz construtora daquilo, mas sim qual é o sistema mágico, qual que é a ambientação onde tudo se passa em cima do Mythpunk. O que é interessante sobre esse quesito, quando a gente fala sobre algumas abordagens, algumas características específicas, é que de uma maneira geral, toda a ambientação ela é baseada entre um momento que basicamente não existe necessariamente uma localidade. Não tem necessariamente dizer, isso aqui é algo futurista, é alguma coisa do passado, ele se passa. Normalmente o Mythpunk ele passa em épocas modernas, basicamente de 1700 para frente. Claro que você pode ter Mythpunk bem mais anteriores, porém, de uma maneira geral, é algo mais atemporal, ou seja, qualquer um pode ser feito, porém, o mais comum são baseados nos tempos modernos, não necessariamente nem futuro, nem passado, mas sim os tempos modernos. Na literatura, você pode encontrar o Quarto de Barba Azul, de 1979, de Angela Carter, Deuses Americanos, de 2001, de Neil Gaiman, In the Night Garden, de 2006, da própria Catherine Valente, In the Fort Forgetting, de 2006, de Theodora Goss, e The Third Bear, de 2010, de Jeff Vandermeer. Você também pode encontrar no cinema como Labirinto do Fauno, você pode encontrar séries de quadrinhos como Hellboy e também Alan Moore e Fábulas. E o jogo mais comum que você pode encontrar é o jogo de RPG Changing the Dreaming. O outro cenário que a gente vai abordar hoje é o Elfpunk. Uma coisa interessante sobre o Elfpunk é que ele é relativamente bem moderno. Desde o surgimento do RPG e a sua popularidade, surgiu aí basicamente lá no meados dos fóruns da internet esse termo Elfpunk. Quando a gente fala sobre basicamente o período histórico que se passa esse tipo de história, normalmente por ser algo relacionado a também mitologias, só que no caso essas mitologias são mais não as tradicionais como gregas, romanas, egípcias, é um pouco mais pro nórdico, um pouco mais pro celta, de uma maneira geral girando nesses termos. Uma coisa que é legal é que se você for imaginar que na verdade o Elfpunk e o Mythpunk eles são muito parecidos, onde todos são criaturas fantásticas de uma maneira geral, no caso o Elfpunk para alguns escritores tem uma ligeira diferença entre a trama e a volta onde vai ser colocado. Quando a gente fala sobre a separação do Mythpunk e o Elfpunk, algumas pessoas consideram ser uma coisa única, outros pelo fato de ter uma narrativa um tanto diferenciada,
principalmente nas problemáticas, e utilizar o termo punk realmente como algo rebelião é algo interessante. O myth punk normalmente é algo ambientado utilizando as criaturas, porém não necessariamente existe uma rebelião social ou uma rebelião sociopolítica que fala sobre a ideia de algo um contra o outro. Como, por exemplo, você pode ver aqui no nosso fundo, nós temos o Carnival Row, que é algo que se encaixa nesse elf punk, porém, pelo fato de ser uma rebelião onde existem discussões sociopolíticas, ele não seja um myth punk, mas sim um elf punk. Se você for comparar com o Labirinto Fauno, um exemplo clássico de myth punk, não existe necessariamente uma problemática de rebeldia, apesar da principal ter uma rebeldia, mas não as criaturas mágicas possuem essa rebeldia, e no caso aqui, possui essa caracterização. Como obras de referências diretas, nós temos o Hellboy 2, o Exército Dourado e Bright. E a televisão, como mostrado, Carnival Row. O próximo punk interessante que a gente vai abordar hoje é o Stone Punk. Da mesma forma como o Elf Punk surgiu, o Stone Punk ele é algo bem recente, surgiu em fóruns de discussão agora do século XXI, então é a internet ajudando novamente a estipular algumas outras características de cenário. O Stone Punk, como o próprio nome já produz a ideia, é que Stone vem de pedra. Então, provavelmente, quando a gente fala sobre isso, como vocês podem ver aqui, estamos falando de histórias que se passam em cenários relativamente da pré-história, onde não temos pedra, pedra lascada, arcos, lanças. Essa é a força motriz que se passa essa história. E também a ambientação, obviamente, se passa naquela época mais da Idade da Pedra em diversos níveis. Você pode até colocar algo mais próximo de um humanoide mais atual, quanto também colocar humanoides um pouco mais antigos, dependendo da forma como você quiser abordar. Isso caso você queira fazer realmente uma coisa meio que baixa fantasia, mas você não impede de fazer uma alta fantasia. Porém, quando a gente fala sobre essa ambientação desse tipo de cenário, as problemáticas elas são muito mais selvagens, muito mais fora do meio comum, principalmente quando estão relacionadas com quesitos que muitas vezes a gente não tem uma ideia necessariamente como que é, como que passou, por estar fora da época da história. Realmente é a pré-história. Uma das características interessantes quando a gente fala sobre esse estilo literário é que você pode usar basicamente de duas formas diferentes. Uma forma um pouco mais anacrônica e uma forma não anacrônica. A forma não anacrônica, você utiliza tecnologias que deveriam estar acontecendo naquele período histórico. Ou você pode fazer um momento mais anacrônico, onde a tecnologia ela pode ser um tanto fluida. Não necessariamente naquele período já existia flechas ou algumas armas um pouco mais complexas, porém você utiliza dessa forma como uma meio de, vamos assim, deixar um pouco mais legal. Você pega, por exemplo, um período onde não deveria ter pedra lascada e você coloca pontas de pedra lascada, não deveria existir alguns tipos de lança ou escudos, porém você pode ser utilizado. Muitas vezes um exemplo mais clássico, se você for parar para pensar, é o exemplo dos Flintstones. Alguns acreditam que pelo fato de existir carros, feriados e outras coisas que não deveriam existir naquele período, os Flintstones, eles na verdade é um período de Stone Punk, porém algo bem mais futurístico. Ele não é ambientado na pré-história, mas sim ele é ambientado num cenário de pré-história. Basicamente acontece algo que falam que antes os Jetsons estão no futuro e os Flintstones estão no futuro dos Jetsons, onde aconteceu um momento apocalíptico e eles voltaram para a Idade da Pedra por X, Y ou Z. Então, de uma forma geral, quando a gente fala sobre a caracterização de um Stone Punk, basicamente é você ambientar num cenário que tem como a energia, a essência, o gênio Lost da Idade da Pedra, seja ele anacrônico ou não, seja ele futurista ou no quesito de passado. E as principais obras literárias que você pode encontrar é A Terra que o Tempo Esqueceu, de 1918, de Edgar Rice, e Os Filhos da Terra, de 1980, de Jim Owell. Já no cinema é A Guerra do Fogo, A Tribo da Caverna do Urso e 10.000 AC. Como animação, os Flintstones, o poderoso Mythor, os Herculoides, os Croods e Primal. Como jogo, Far Cry Primal e Horizon Zero Dawn. O próximo que nós vamos falar agora é o Sandal Punk. É interessante que o Sandal Punk ele tem o seu surgimento também bem recente, juntamente com a internet, e algo que é interessante sobre esse período é que é algo bem variado, podendo ir de 4.000 a.C. até 476, mais ou menos, depois de Cristo.
E o interessante sobre o Sandal Punk é que algumas pessoas consideram que, por exemplo, o Iron Punk e o Bronze Punk, eles também são um subgrupo do Sandal Punk. De uma maneira geral, a força motriz desse tipo de cenário são cordas, roldanas, o ferro, o bronze, a pólvora. Então existem diversos tipos de separação. No caso do Sandal Punk é algo interessante porque, como dependendo do tipo da energia principal e do material mais principalmente utilizado, realmente eles podem ter essa separação. E também dependendo de qual é o período histórico específico que você gostaria de abordar ou pelo menos referenciar, esse Sandal Punk pode ser caminhado um pouco mais para um ou mais para o outro. Então, se você acha que vale a separação entre um Sandal Punk sendo uma maneira geral, alguma coisa do gênero, porém você pode separando pro Iron, pro Bronze, pro Powder, que tem diversas mini separaçõezinhas dependendo do tipo histórico e da força motriz mais específica, você pode separar. Porém, de uma forma geral, a construção do Sandal Punk ele tem como princípio algo bem mais rústico, porém já um pouco mais evoluído, que não chega necessariamente na Idade Média. Como eu falei, mais ou menos o Sandal Punk ele pega aí dos 4000, pegando aí o finalzinho do Stone Punk, porém não chega necessariamente a próximo da Idade Média, sendo um pouco antes, obviamente, no século IV, não no século XIII, XIV, ainda tem aí mais 10 séculos ainda pra gente brincar, porém aí no começo já dessa era mais histórica propriamente dita. Então, de uma maneira geral, é algo interessante porque, como o Sandal Punk ele depende muito do tipo de cenário que você quer fazer dentro dessa subcategoria, você pode fazer algo onde realmente as divindades existem, outros que não. Você pode fazer onde seja uma ambientação, por exemplo, na Grécia, onde realmente Zeus está lá para você interagir diretamente, ou algo muito mais parecido mais talvez com Esparta, que também pode ser considerado um Sandal Punk, dependendo de como você for abordando. Então esse tipo de cenário é um pouco mais confuso, a galera ainda está em desenvolvimento com algumas caracterizações mais específicas, porém de uma forma geral, quando a gente fala sobre Sandal Punk, estamos falando de período antigo, onde nós temos basicamente o final do antes de Cristo até um pouquinho para depois, como eu citei, Macedônia, Grécia, Cartago e assim por diante. Uma das boas referências que você pode ver é Jazão e os Argonautas, de 1963, A Fúria de Titãs, de 1981 ou de 2010, 300, de 2006, Xena, a Presença Guerreira, de 95 a 2001 ou God of War. Agora eu vou falar sobre o Middle Punk. É interessante que você percebe que no decorrer desse episódio a evolução do cenário vai de acordo mais ou menos com o período histórico, e essa é a proposta dessa separação desses punks diferenciados. O surgimento também aconteceu nas internets, então é bem comum você ver muitas referências e alguns detalhes mínimos entre um e outro, não tendo necessariamente uma pessoa que é a origem dela, mas sim alguns fóruns de discute aqui, faz aqui, desenvolve, cria e vai indo mais. Então é um pouco difícil a gente encontrar realmente quem é o pai ou a mãe desse tipo de cenário. E o interessante é que quando a gente fala sobre o Middle Punk, vocês podem perceber uma das referências interessantes aqui atrás, porém se você for parar para pegar, é de 1476, algo que se aproxima próximo do outro que a gente estava falando, e vai até 1453, ou seja, nós estamos já começando a adentrar na Idade Média. Ele não é tão específico quanto a um, mas não quanto ao outro, tanto que você percebe que também tem corda, rondana. Porém, uma coisa interessante sobre o Middle Punk é que a magia começa a ser algo mais primordial aí. Uma coisa bem comum que você pode parar para ver é que seria o Middle Punk, pode ser algo como uma espada e feitiçaria. É muito forte essa ideia de espada e feitiçaria, esse tipo de gênero ambientado nesse tipo de cenário. Porque como estamos falando, estamos dizendo claramente que isso aqui é cenários. Não estamos falando de gêneros ou subgêneros. Você pode fazer um Sandal Punk romântico, um Sandal Punk terror, algo mais de fantasia. Claro que os punks normalmente trabalham com a fantasia, com a ficção de uma maneira geral, seja ela ficção científica, seja ela uma fantasia científica ou gêneros relacionados. Porém, nada impede de você fazer um romance, um drama, um terror ou um horror dentro desses cenários. Então, no caso aqui do Middle Punk, é interessante porque Middle são alguma coisa mais pro meio, né, idade não talvez média, mas já pegando já esse meio termo. Porém, algo importante na caracterização desse tipo de cenário é a presença, assim, de magia, mas magia mais rústica.
algo mais ritualístico, algo relacionado mais a pedras, aos metais, um quê de divindade. Então você percebe que existe uma modificação evolucionária entre um e outro, principalmente nos elementos principais, quando a gente fala sobre, por exemplo, o formato da tecnologia do sistema mágico de cada um desses cenários específicos. Obras de referência interessantes que você pode pegar na literatura é o exemplo do livro do Juízo Final, de 1993, de Connie Williams, o cinema Robin Hood, o Príncipe dos Ladrões, de 1991, He-Man e os Mestres do Universo e o jogo Arcanum, The Steamwork and the Magic Obscura. Então, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre o Clock Punk. Você percebe que no decorrer dos episódios, algum punk, algum cenário e outro diferencia com um pequeníssimo detalhe, outros possuem as mesmas forças motrizes, porém o que muda um pouco o período histórico, outros é o mesmo período histórico, porém muda algum pouco detalhe aqui ou um detalhe outro, sendo assim um quesito mais narrativo. Então algumas pessoas consideram que alguns punks são uma coisa única, pegando o primeiro que foi lançado e outros subgrupos seriam apenas umas pequenas subdivisões, como por exemplo a galera do Clock Punk, ele acredita que sim, existe uma diferença como o próximo, que é o Manner Punk. O Clock Punk ele surgiu na revista Parmit, onde o pessoal da GURP sugeriu esse tipo de cenário. Basicamente, de uma forma geral, a força motriz é com manivelas, molas, balão de ar quente, tem um quesinho de magia, um que na alquimia, principalmente pelo fato que estamos falando do Renascimento e Iluminismo como principal cenário de ambientação. Então é interessante que o próximo também é muito parecido, mudando apenas um pequeníssimo detalhe aqui ou ali, porém a galera considera que sim, o Clock Punk é um tipo de cenário específico, onde você pode encontrar, como por exemplo aparece aqui atrás no Assassin's Creed 2. Tanto que você percebe que dependendo do tipo de Assassin's Creed, você pode considerar que ele é um tipo de punk diferente, um cenário diferenciado. Claro que todos têm um princípio muito parecido, porque o nosso protagonista tem a mesma ideia, seja ele ambientado em cenários diferenciados. Porém, de uma forma geral, quando a gente fala sobre o Clock Punk, é só você imaginar mais ou menos como se algo vivesse e fosse construído em cima de a proposta de relógio, onde tem pequenas manivelas, pequenas porcas, molas, uma engrenagem um pouco mais sensível, porém não algo muito nano, uma coisa muito hiper delicada, porém já começa a ter alguma coisa. E a magia, apesar de existente, ela começa a se desenvolver, não vamos dizer assim que meio que, como o fato do Iluminismo, o Renascimento ser um período muito lógico, a magia fica um tanto em segundo plano, porém, ela existe nos pequeníssimos detalhes, aqui como algo mais misterioso, algo que mais é buscado, alguma coisa mais pro antigo, porque como o Renascimento tem como ideia renascer as ideias antigas, então essa ideia de reconquistar coisas antigas também é muito forte, e também o Iluminismo como algo de esclarecimento da sociedade. De uma forma geral, as obras de referências mais clássicas é o Forever Boy, de 2012, de Leah Burke, e a trilogia Clockwork Earth, de Jay Lake. Um cinema, caso queira pegar, Os Três Mosqueteiros, e o game, como eu já falei, Assassin's Creed 2. Então, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre o Manner Punk. O Manner Punk ele foi criado em 1991 no artigo The New York Reviews, onde aparece a apresentação desse termo na Manner of Fantasy, de Doug Keller. É interessante porque o princípio dessa ideia nasce não tanto na força motriz, que é muito parecida com o Clock Punk. Ainda tem as foldanas, tem as cordas, tem um tanto de magia, tem um kit fantástico, porém já aqui o período histórico já é um pouco mais para frente, século XVIII, século XIX, algo que no outro era um pouco mais antigo. O interessante desse quesito do Manner Punk é que estamos falando de algo que surgiu de um estilo de escrita que é uma sátira aos costumes, tanto que Manner tem diretamente ligado a essa ideia de costume. Então a ideia aqui é você salientar muito forte a cultura e os costumes dessa região, desse período histórico, e fazer algo relacionado com o que é tecnológico e o que é fantasioso, indo de como evolução. Obviamente, como estamos falando do século XVIII, XIX, algo que é relativamente mais próximo, porém existem diversos fatores socioculturais que implicam nesse quesito. E como estamos falando também na tecnologia, que deveria ser algo para o futurista, porém utilizando
usando alguns preceitos mais antigos, onde a gente extrapola possíveis tecnologias, mais ou menos como a gente vê no Stone Punk, mas no caso aqui, estamos mais voltados para o século XVIII e XIX. Onde você pode ter armas de fogo mais poderosas, porém com alguns quesitos mais antigos, e o fantástico, como por exemplo zumbis, lobisomens, vampiros, aparece muito forte. Não como alguma temática principal, mas sim como um possível ponto de conflito ou um possível antagonista. Como obra de referência, pode pegar o Swords Point de 1987, de Ellen Kashner, você pode pegar o Soulless de 2009, de Gail Guerra, o Orgulho e Preconceito e Zumbis de 2009 e também o próprio cinema Orgulho, Preconceito e Zumbis de 2016. E pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre o Green Punk. Ele nasceu em 2009 e ele é meio que a semente do amazofuturismo, por exemplo. Quando a gente fala sobre o Green Punk, estamos dizendo como o período histórico da metade do século XIX, mais ou menos, onde foi, no quesito de surgimento do Manifesto Alverde. Não existe necessariamente ainda, pelo menos até então onde o vídeo é gravado, histórias relacionadas ao Green Punk propriamente dito. Ele deu a origem de outros futurismos, tanto que, como a ideia aqui é algo ambientado no século XIX, as pessoas acharam muito mais interessante fazer um futurismo, um Amazo futuro, não entrando muito nesse contexto. Tanto que a forma motriz desse tipo de cenário são as energias renováveis de uma maneira geral. Então, como ele é muito abstrato a ideia, tanto que a pessoa que sugeriu isso, ela ainda está tentando fazer com que escritores escrevam mais ou menos nesse cenário, porém, de uma forma geral, ele ainda não tem muitas forças, principalmente pelo fato de que não é algo recente, não recente o crescimento, mas sim é o recente no quesito da ambientação. O século XIX é agora. O século XIX não teve uns impactos, vamos dizer assim, a nível de literatura fantástica que fizesse um motivo de ser algo interessante. Claro que você pode abordar um Green Punk, principalmente pelo fato de ser um cenário, não necessariamente um gênero ou um subgênero, mas sim o fato de você querer utilizar de um preceito onde existe uma sociedade alternativa, onde as energias e tecnologias são de energias renováveis e só, aí fica um tanto complicado. Porém, existe sim, caso você queira utilizar desse tipo de punk, desse tipo de cenário. Claro que algumas caracterizações podem ser alteradas e também moldadas, porém de uma maneira geral, essas são as condições mais específicas. E pessoal, agora a gente vai abordar o Magic Punk. O Magic Punk também surgiu na internet, agora no século XXI, e é interessante porque o período histórico também é o século XIX. Algo próximo do steampunk, algo próximo do Magic Punk, o que a gente está abordando agora, do Green Punk. Então, assim, existe tanto o Dread Punk, o Steampunk, o Green Punk, o Magic Punk, passa basicamente no mesmo período histórico. E por que então o Green Punk não funcionou e no caso o Magic Punk funcionou? No caso, o Magic Punk funcionou, existe sim alguns cenários relacionados, é o fato da interação com a magia, o éter, de uma maneira geral, ser o principal ponto de conflito, o principal ponto motriz, o ponto de interesse. O outro é as energias renováveis, sim, mas a relação que existe com a construção é um tanto diferente. Lá ele entra no quesito de utopia, mas foge de algumas tecnologias utópicas que deixam a utopia um tanto mais interessante. Porque estamos falando do século XIX. Claro que o século XIX tem diversos fatores interessantes, eu até mesmo fui um tanto ingrato quando disse que não aconteceu nada, agora alguns segundos atrás dentro desse vídeo. Porém, se você for imaginar como uma forma de amplificar e extrapolar os conceitos sociais, aí é interessante. Se você pega o steampunk, onde existe a era vitoriana, algo que é legal pra caramba, e você remodela a era vitoriana para um Magic Punk, show! Perfeito? Você pega a era vitoriana e evolui para um steampunk. Show, perfeito. Você fazer uma era vitoriana num Green Punk é interessante, porém o Green Punk não permite que seja feito dessa forma pelo fato de que a ideia é que existe uma revolução mais social onde as lutas de classes não são o ponto principal. Então foge um pouco no quesito de interesse, porque a gente gosta de um conflitinho e o Green Punk é um pouco menos conflitante. Apesar de ser punk, a ideia é assistir essa rebeldia, porém de uma forma geral fica um tanto mais complicado. Então é interessante porque as principais características quando a gente aborda
o mundo do Magic Punk é você pegar os princípios que nós temos hoje de cultura, sociedade, ideologia, política, economia e colocar magias. Seja elas as relações mais intrínsecas, mais fortes, como por exemplo Eberron ou World of Warcraft, que estão usando como exemplo aqui atrás Eberron como exemplo clássico, é interessante você ter essas ampliações e essas implementações nos quesitos da construção do seu cenário. Os exemplos mais clássicos que você pode pegar dentro da literatura é Jonathan Strange e o Mr. Norrell de 2004 de Susanna Clarke, a animação Arcane, algo que já falei aqui para vocês, e o jogo Warcraft 94 ou Eberron aqui em 2004. Então, pessoal, a gente vai abordar agora o nosso último cenário, o Dread Punk, onde surgiu em 2015 na Dragon Con, surgido, apresentado pelo próprio criador, que atualmente existe um site, a dreadpunk.com. É legal e é interessante esse quesito porque também é ambientado no século XIX, também tem referência vitoriana, como acontece no steampunk, porém a força motriz narrativa que se impede aqui, como você já pode ter uma ideia, é o horror gótico. Então tem como principal ponto a interação com criaturas do submundo, como por exemplo no caso que aqui no Castlevania, como vocês podem ter percebido, é a relação com vampiros. Não necessariamente os vampiros são as principais criaturas do horror gótico, porém essas são os quesitos um pouco mais clássicos. Então interessante quando a gente fala sobre o Dread Punk é a relação direta que existe no quesito social e nos pontos de conflitos mais específicos. No steampunk você pode ter diversos outros tipos de cenários, como uma relação de um steampunk com um terrorzinho, com um horror, porém o Dread Punk ele tem como uma sugestão mais forte você trabalhar esse quesito mais do terror, do horror ou uma certa aventura de investigação, mas colocando elementos do gótico, que é o ponto principal da ambientação mais direta desse tipo de cenário. De uma forma geral, caso você queira usar como referências interessantes, na literatura nós temos o Anno Drácula, de 1992, de Kim Newman, nós temos o Maplecroft, de 2014, de Thierry Priest, e o Strangely Beautiful, de 2016, de Lena Winnie. No cinema nós temos o próprio filme do Drácula, de Bram Stoker, de 92, e A Colina Escarlate, de 2015. Caso você queira ver alguma coisa mais clássica na televisão, também existe o Carnival Row, que também pode ser referenciado dentro de um Dread Punk, e Sleep Hollow, de 2013 a 2017, a animação Castlevania ou A Noiva Cadáver, e como um jogo aí para vocês pegarem, Bloodborne, de 2015. Então, pessoal, esse aqui foi o meu vídeo falando mais sobre os primeiros 10 tipos de cenários punks. Ainda tem a parte 2 e a parte 3 com os próximos cenários, trazendo realmente um pouquinho de alguns elementos sobre um ou de outro. Se teve algum que te chamou a atenção, brilhou os olhos e falou assim, esse aqui eu queria saber um pouco mais, deixe aqui nos comentários que obviamente eu vou fazer um vídeo dedicado para você, falando um pouco mais sobre cenário específico, mais uma profundidade, trazendo elementos, características, pontos a ser trabalhados e mais referências, caso você queira trazer mais profundidade dentro dos seus cenários. Caso você tenha algum outro cenário que você conhece do punk, que você gostaria que eu colocasse no nosso próximo vídeo, nossa parte 2, deixe aqui também nos comentários que com isso eu posso remanejar dependendo do que for, mas obviamente fica já a dica para vocês verem todos os 3 vídeos. Use e abusa suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!